Bom dia. Estudando forte? Estudando valendo? Preparados para sexta? Não? Tem que estar preparado. A prova de sexta está preparada já. Está só aguardando você chegar lá preparado. Lembrando que na prova de sexta são conteúdos de semana passada e mais o conteúdo de hoje, né? Então nós estamos falando das funções de N variáveis, né? E na última aula nós falamos de domínio, falamos do conjunto de nível, né? Falamos de o mapa de contorno, né? E a gente só não falou dos gráficos, tá? Então a gente vai dar uma noção dos gráficos hoje. De como se trabalha os gráficos, tá? Lembrando, você só consegue enxergar aquilo que está no espaço que você vive ou em espaços de dimensões inferiores. Você não consegue enxergar coisas que estão em dimensão superior, tá? Coisas que estão em R4 você não vai ver, coisas que estão em R5 você não vai ver. Você consegue projetar as coisas desses espaços para o espaço que você está. E você vai ver projeções dessas coisas, mas você não vai ver a coisa por completo. Tudo bem? Então, quando a gente fala de gráficos aqui, nós não vamos nos iludir. A gente vai até o R3, tá? Então, os gráficos em R2, a gente já sabe, é o que se estuda em cálculo 1, tá? Então, se estiver falando coisas de R2, então nós estamos falando de funções que saem de R em R. E isso nós estudamos lá em C1, tá bom? Isso te estudou lá em C1. Agora, o que nós queremos são coisas de R3, tá? Coisas que estão lá no R3. Coisas que estão no R3 vão ser funções que elas vão sair de subconjuntos. Esses subconjuntos estão em R2, tá? E vai assumir valores em R. Tá bom? Aí, esse tipo de função, a gente consegue dar um esboço de como é o gráfico desse tipo de função. Então, o que é que você precisa enxergar? Você precisa enxergar o seguinte. Suponha que esse aqui é o teu R2. Tá? Suponha que isso aqui é o seu conjunto A, que é o seu conjunto aqui de partida, tá? E suponha que aqui é a reta real. Então a função f, ela faz isso. Ela pega valores em A e leva em valores em R. O teu f de x, tá? Lembra como era que nós pensávamos em gráfico lá em cálculo 1? Em cálculo 1 nós tínhamos assim, ó. Gráfico para C1. Como era que funcionava? Em cálculo 1 era assim, o gráfico de uma certa função f, ele era o conjunto dos pares ordenados x, y, tá? Eram pares ordenados lá, tá? Se são pares ordenados, eles estão em R2, de tal forma que a primeira entrada ela pertence ao domínio da função, e a segunda entrada, o y, ele é a imagem desse ponto. Tudo bem? Então, isso que nós enxergávamos como gráfico lá em cálculo 1. Agora, em cálculo 2, como é que a gente vai enxergar? É exatamente a mesma coisa. É a mesma coisa que você tem que enxergar. Então, para cálculo 2, o gráfico aqui, não vou colocar para cálculo 2, tá? Vou colocar para funções de duas variáveis. Para funções de duas variáveis, o que tu precisa enxergar? O gráfico de uma certa função f, ela também vai ser um par ordenado, tá? Vai ser um par ordenado, aqui eu vou chamar de P. Eu não vou chamar de X, para a gente não ter uma confusão. Vou chamar de P. Vai ser um P, F de P. E você tem que enxergar o P, não são funções de duas variáveis? Tá?
Então eu vou enxergar assim, ó. Eu vou pegar aqui um cara, que eu vou chamar de P, e tem a imagem dele, que eu vou chamar de F de P. Mas olha, esse P, ele está onde? Ele está em R2. Então ele tem as coordenadas x e y. Beleza? Então você tem que enxergar isso aqui como uma terna. Terna tem a primeira entrada, tem a segunda entrada e tem a terceira entrada. A primeira entrada é a abscissa do P, a segunda entrada é a ordenada do P e a terceira entrada é a imagem da função, a imagem do ponto P pela função f. Ficou claro isso? Tá? Então, aqui você precisa enxergar que isso aqui está em R3 e esse P, ele é um cara que ele pertence a A. Esse A, ele é o domínio da sua função, é onde a sua função está definida. Ele é subconjunto do R2, tá? Então é um cara que está em R2 e esse F de P, esse cara aqui é a imagem da função, vou só deixar isso, tá? Vou deixar assim mesmo. Você enxergar dessa forma. Esse F de P é a imagem de P pela função f. Tudo bem? É um cara de R, tá? Você pode escrever aqui. F de P é um cara real. Pode escrever assim. Tá bom? Ficou claro isso? Tá? Então, como é que a gente consegue representar isso? Uma boa representação geométrica é a seguinte. É você pegar esse aqui como sendo o eixo x, esse aqui como sendo o eixo y e esse aqui como sendo o seu eixo z. Tá? Aí, eu vou pegar o conjunto A. Suponha que o conjunto A está bem aqui. Tá? Esse aqui é o meu conjunto A. Esse xy é o plano xy. Ele vai ser equivalente ao R2. É o chão aqui. Tá? Aí eu verifico as imagens dos pontos daqui. Vou pegar um ponto P. Quanto é que vale a imagem F de P? Quanto é que dá isso? Vamos supor que todas as imagens dos pontos de A pela função f, vamos supor que todas elas são valores positivos, só para facilitar o nosso desenho. Tá? Então, suponha que a imagem de P está aqui em cima. Esse pontinho bem aqui. Tudo bem? Suponha que todas as imagens estão aqui em cima. Então, a imagem disso... Vou tentar fazer um esboço aqui do desenho. Suponha que a imagem é uma coisa aqui assim. Tá? Então, isso aqui é o que vai ser o gráfico da função. Tudo bem? Essa superfície que forma aqui. Suponha que se eu pego uma linha aqui, a imagem dessa linha seja exatamente essa linha bem aqui. Ó. Ok? Então, o seu gráfico de funções que sai de R2 para R é algo que você consegue representar no R3. Tá? É isso que você consegue fazer. Tá bom? Vamos fazer alguns exemplos. E não vamos nos iludir, tá? Os exemplos que eu estou trazendo aqui para vocês são exemplos fáceis de serem feitos. A gente não vai cobrar exemplos complicados, tá? Os outros exemplos a gente vai usar GeoGebra, Maple, Máxima para tentar esboçar os gráficos. Nem sempre a gente vai conseguir visualizar direitinho, mas tem exemplos que são fáceis de serem visualizados. Vou pegar alguns exemplos. Exemplo 1. Suponha essa função aqui. F de xy igual a y. Suponha essa função. É uma função de duas variáveis. Tá? Essa função aqui, a gente vai ver um pouco mais na frente, que ela é chamada de função projeção. O que ela faz? Suponha que esse aqui é o nosso ponto P. Esse ponto P tem as coordenadas x e y. Tá? Então, essa função ela faz o seguinte, ela pega um ponto P
que está em R2 e projeta em um eixo. Então a imagem desse ponto é isso aqui. Tudo bem? Se você pensar em tamanho, é esse tamanho. Se você pensar só em número, você vai olhar só para o número y. Ok? Ficou claro? Tá? Então, é isso que faz essa função. Ela faz isso. Ou você poderia enxergar o seguinte. Coloca aqui a reta real. A reta real. Marca aqui onde é y. E essa função pega esse ponto e leva no y. Ficou claro? Tá? É isso que faz essa função. Vamos tentar enxergar como seria o gráfico dessa função. Então, vamos pegar aqui o eixo z, aqui o eixo x, aqui o eixo y. Vamos pensar. Olha, se esse aqui é o eixo y, esse aqui é o eixo z, o que a gente chama de planos coordenados, esse x, y dá um plano no chão. Esse é um plano coordenado. Tá? Esse plano, ele nada mais é do que você pegar o z e zerar ele. Se você zera o z, você vai estar nesse plano aqui do chão. Tá? Se você zerar o x, então você vai estar no plano zy. É esse plano do quadro. Tudo bem? Esse é o plano zy. Se você zerar o y, você vai estar nesse plano que corta aqui o quadro, tá? O plano zx. Tá bom? Então, uma forma de conseguir visualizar os gráficos de funções, às vezes é pensar nos planos coordenados. Às vezes é fácil visualizar assim. Vamos tentar fazer dessa forma. Olha, vamos pensar aqui. Se f de xy é igual a y, o que foi que eu disse para vocês aqui? Que o gráfico da função é as duas primeiras entradas são as coordenadas do ponto do domínio. É o x e o y do domínio. E a terceira coordenada é a imagem da função. Então eu posso olhar isso como pontos de R3 e eu poderia chamar os pontos de R3 como sendo x, y e z. Certo? Lá no cálculo 1, nós fazíamos assim. F de x igual, por exemplo, 3x menos 5. Aí eu simplesmente chamava esse f de x de y. Lembra que a gente fazia isso? Tá? Aqui a gente vai fazer a mesma história. Tá? A nossa função é f de xy. Então, o meu f de xy, que é y, eu vou simplesmente chamar isso aqui de z. Z é igual a y. Tudo bem? Tá? Agora, o que é z igual a y? Que tipo de função é essa? Que tipo de função? Se fosse y igual a x, que tipo de função seria? Não é a função linear? Não é a função identidade? Se fosse y igual a x, seria a função identidade. Tudo bem? Mas e se for z igual a y? Não é a função identidade? É a função identidade. Só que eu estou olhando para o plano zy. Ficou claro? Tá? Então, no plano zy, eu estou olhando z igual a y. E como é o gráfico da função identidade? É aquela reta que passa pela origem e, olhando para o quadrante, ele passa bem na bissetriz do quadrante. Certo? Ele corta o quadrante bem no meio. Certo? Então, se eu estou olhando para esse quadrante aqui, é uma reta que passa aqui, ó. Tá? Aí você pode continuar lá para cá. Eu não vou colocar essa continuação. Tá bom? Então, esse é o gráfico dela no plano zy. Mas se eu estou olhando para o plano zy, o que eu estou fazendo com o x? O que eu estou fazendo com o x? Zero. Eu estou zerando o x. Mas olha, essa função está me dizendo que a imagem sempre será y, independente de quem é x. Beleza? Então, como você acha que é o gráfico dessa função em R3? Como você acha que é? Vai ser um plano. Então, não importa o ponto no eixo que você pegar. Não importa. Sempre o gráfico vai ser o quê? Sempre vai ser o quê?
Não. Olha, eu peguei na origem. O que foi que deu o gráfico? O que foi que deu o gráfico? Uma reta. Se eu pegar bem aqui, o que é que vai dar o gráfico? Uma reta paralela a essa. Se eu pegar mais aqui, o que vai dar o gráfico? Uma reta paralela a essa. Então significa que basta eu pegar essa reta e fazer com que ela deslize sobre o eixo x, sem inclinar ela. Tudo bem? Então o gráfico dessa função vai ser isso aqui, ó. Eu vou passar aqui, vai dar um plano que vai cortar aqui, vou ter que inclinar mais. Bem aqui assim. Você passa para cá. Vai dar um plano aqui, ó. Ok? É um plano que corta o eixo. Corta o plano, corta o R3 aqui, passando exatamente pelo eixo X. Esse é o gráfico. Tudo bem? Tá? Em qualquer ponto do eixo X que você pega, aí você pergunta, o que tem passando por esse ponto? Tem exatamente uma reta que é paralela a essa identidade aqui. Tá? Não tem inclinação diferente, é a mesma inclinação. É paralela. Tá? Então isso aqui vai dar origem a um plano. É um plano que está cortando aqui. Tá bom? Vamos ver mais um exemplo. Exemplo 2. Se fosse isso aqui, f de xy igual a x². Como você acha que seria o gráfico disso? Olha o que eu estou fazendo. Eu estou saindo de R2. Estou saindo de R2 e eu estou indo para a reta. Tá? Quando eu faço isso, eu faço assim, ó. Eu pego pontos xy, tá? Esse ponto xy ele é levado no ponto x². Tudo bem? Ok? Mas vamos pensar. Olha, f de xy eu estou chamando de quê? Eu estou chamando f de xy de z. Então isso aqui vai ser z igual a x². O que é isso? O que é isso? É uma parábola. É uma parábola onde? Onde que está essa parábola? Vamos olhar para o R3, tá? Onde está essa parábola? Se fosse y igual a x², você concorda que era a parábola que você já conhece? Aquela parábola lá do plano xy, com concavidade para cima, que passa pela origem. Tá? Você já conhece essa parábola. Mas aqui não é y igual a x². Aqui é z igual a x². Quem é essa parábola? É uma parábola que está no qual plano? No plano xz. Ele está no plano xz. Tá? Então você tem que olhar para o plano xz. Esse aqui é y, esse aqui é x, esse aqui é z. Vou prolongar aqui o eixo. Então, é uma parábola que está nesse plano aqui, ó, nesse plano que está cortando aqui, ó, xz. Como é essa parábola? Ela é concavidade para cima. Então você coloca aqui, ó. Tá aqui, a parábola é isso. Tá bom? Eu vou pontilhar isso aqui para você tentar enxergar melhor aí. Não sei se piora. Tá? É essa a parábola. Agora, ele está dizendo sempre vai ser x², não importa o y que você tiver. Não importa quem é esse y. Então quer dizer que se eu pegar um y bem aqui, o que é que vai acontecer? Vai ter de novo uma parábola. Da mesma estrutura dessa parábola. E se fosse bem aqui? Também seria uma parábola. Então quer dizer que o gráfico aqui é como se fosse uma calha aqui, ó. Não sei se você consegue imaginar aqui, ó. É uma calha, como se fosse uma calha, assim, ó. Deixa eu tentar puxar aqui. Consegue imaginar aí? Como se fosse uma calha. Só que quando você olha para a calha olhando por aqui, você vai enxergar sempre uma parábola. Ficou claro?
De onde até onde? Ela vai para o infinito. Assim como quando você desenha a parábola no plano XY, a gente não faz ela assim? Ah, mas até onde eu posso ir? Até o infinito. Só que a gente não desenha tudo. O ponto mínimo dela está no eixo. O ponto máximo vai para o infinito. Entendeu? Então é uma parábola infinita. Tá? Ficou claro isso? Tá bom? Muito bem. Então, deixa eu ver um outro gráfico aqui para vocês. Esse aqui já é mais complexo de desenhar. Mas eu quero que vocês pensem nele. Como seria o gráfico? Esse terceiro exemplo. F de xy igual a cosseno de y. Como seria o gráfico disso? Vamos tentar imaginar. F de xy eu chamo de quê? Z. Então, z é igual a cosseno de y. Tá bom? Z é igual a cosseno de y. O que tu tens que pensar? Repito. Você primeiro enxerga como é o gráfico em um plano e esse gráfico varre o espaço. Aqui não era uma reta? Faz essa reta varrer o espaço. Tá? Sem mudar a inclinação. Aqui não era uma parábola? Faz a parábola varrer o espaço. Eu só tenho que saber por onde que ela passa. Tá bom? Vamos aqui para esse aqui. Z igual a cosseno y. Então, se eu olho aqui, eixo z, eixo x, eixo y. Eixo x e eixo z. Tá? Como é o gráfico de z igual a cosseno y? Como é isso? Não é o gráfico do cosseno? É o gráfico do cosseno, mas onde é o gráfico do cosseno? No plano YZ, ou no plano ZY. Tá bom? Então você tem que olhar para esse plano aqui, ó. Esse plano ZY. E o cosseno, ele não começa no 1? Ele começa no 1, aí ele vai decrescendo, passa aqui, depois ele desce, não é isso? O gráfico do cosseno? Não é uma coisa assim? Não é assim o gráfico do cosseno? O que tu tem que fazer agora com esse gráfico? Faz ele varrer o eixo X aqui. Aí você vai ter, semelhante a um telhado de brasilite, de telhas. Falar isso é fazer propaganda, né? Então, semelhante a um telhado de telhas onduladas. Né? Então, assim, ok? Ficou claro? Tá? Então, esse que é o desenho, já é mais difícil de fazer. Tá bom? Esse que é o gráfico dessa função. Tá? Vamos fazer um outro aqui. Nota que todos esses, eu consegui imaginar o gráfico sem pensar nas curvas de nível. Tá? Vamos pensar esse aqui. F quarta. F de xy igual a raiz de 9 menos x quadrado menos y quadrado. Como você acha que é o gráfico desse? Como é o gráfico desse? Então, o que é que nós temos aqui? Ó? Esse aqui é z igual a raiz de 9 menos x quadrado menos y quadrado. É isso. É o quê? Semisfera? Como é que você está enxergando? Repete o raciocínio? Qual o próximo passo da conta que tu vais fazer aqui para tu enxergar? Diz para mim. Não. Eleva ao quadrado tudo. Eu vou elevar tudo ao quadrado, tá? Quando eu elevar ao quadrado, aqui não vai aparecer módulo, porque isso aqui só faz sentido se isso não for negativo, certo? Tá bom? Então, vou elevar tudo isso ao quadrado. Vai ficar z quadrado é igual a 9 menos x quadrado menos y quadrado. Esses caras estão negativos, vou passar tudo para cá. Vai ficar x quadrado mais y quadrado mais z quadrado é igual a 9. Aí eu vou usar a tua ideia de elevar ao quadrado. Então, vai ficar 3 ao quadrado. Certo? Isso aqui é o quê? Equação da esfera. Tá? Só que, equação da esfera. Mas vamos pensar. Vou colocar aqui. Eu vou fazer mais para cá.
Vamos ver se a gente consegue fazer a esfera aqui, né? Ferrou, né? Não, é melhor você desenhar tudo, né? Não, aqui. Eu vou deixar assim mesmo. Tá, vamos pensar assim. Tá aí a esfera, se você olha só para a esfera, né? Tá aí a esfera. Agora vamos pensar o seguinte. Qual é o domínio dessa função? Quem sabe qual é o domínio? Qual é o domínio dessa função? Isso aqui tem que ser o quê? Não, 1 não. 0. Tem que ser maior ou igual que 0. Vamos pegar isso aqui. Vamos tentar enxergar o domínio dele. Tanto precisa ter 9 menos x² menos y², isso tem que ser maior ou igual que 0, certo? Passa esse cara para lá. Então vai ficar 9 maior ou igual que x² mais y², certo? O que isso aqui representa? Não. Só tem 2 variáveis, não pode ser esfera. Tudo que tem dentro de uma circunferência é a circunferência, certo? Então quer dizer que o domínio é uma circunferência e mais o que tem dentro dela. Então eu vou pensar aqui, ó. Circunferência de que raio? 3. Então, olha, vamos prolongar aqui o eixo, tá? Então quer dizer que o domínio tá aqui assim, ó. Tá? Tá muito mal desenhado, tem que diminuir aqui. Então, o domínio é isso aqui, ó. É esse chão. Sai do 3, aqui é menos 3, aqui é menos 3, certo? O domínio está aqui no chão. A gente pensou agora há pouco que a imagem é uma coisa que vai para o eixo Z, certo? Então eu pego um ponto aqui e ele assume algum valor. Se eu disser que o gráfico dessa função é a esfera, se eu disser que o gráfico é a esfera, então quer dizer que esse ponto ele assume imagem em cima e assume imagem embaixo. Concorda? Olha, pega o disco aqui. Esse aqui não é exatamente o domínio dessa função? Certo? Como a imagem ela é lançada para cima ou para baixo, então quer dizer que esse ponto ele tem 2 imagens. Teria uma imagem para cima e uma imagem para baixo. Se isso acontece, isso não é função. Porque para ser função, ela tem que pegar um ponto do domínio e levar em uma única imagem. Isso que é a definição do que é uma função. Tudo bem? Agora eu te pergunto, qual dos dois está errado? O que vai para cima ou o que vai para baixo? Tem que ser o quê? Tem que ser a imagem de cima. Por quê? Porque a raiz ela só me dá um valor positivo, ou 0. Então quer dizer que essa parte de baixo aqui não existe. Então a resposta é exatamente o que vocês falaram. A imagem dessa função é o quê? Uma semisfera. Então você olha para a esfera, você só pega a calota superior. Essa é a imagem dessa função. Ficou claro? Tá? É uma semisfera, tá? Muito bem. Aí vocês podem brincar mais. No livro tem um monte de gráficos para vocês pensarem, tá? E agora a gente vai iniciar uma parte técnica do curso. Limites e continuidade. A gente quer pensar em limites e continuidade, tá? Agora a gente quer pensar como é que a coisa funciona aqui em cálculo 2. Vamos tentar lembrar primeiro como é que funciona em cálculo 1. Olha, em cálculo 1, limite de f de x, quando x tende a p, isso aqui é L, se acontecer o seguinte. Vamos escrever como é o texto, né? O texto é assim, é dado epsilon maior que 0, existe um delta maior que 0, tal que, se acontecer
que a distância de x para p, se essa distância de x para p for menor que delta, e isso tem que ser maior que zero, porque não necessariamente esse ponto P precisa estar no domínio, tá? Isso tem que implicar que a distância da função para L, isso tem que ser menor do que epsilon, certo? Se isso aqui acontecer, então isso aqui a gente chama de limite, beleza? Essa é a definição de limite em cálculo 1. Essa definição ela não pode ser desfeita quando você leva para outras dimensões, tá? A gente só precisa fazer as devidas adaptações. A definição de limite ela não foi feita para cálculo 1, ela foi feita para funções, tá? Então vamos tentar pensar como é que a coisa funciona. Antes da gente chegar nessa definição, precisamos primeiro definir uma coisinha. Ponto de acumulação, tá? Eu quero tentar entender o que é um ponto de acumulação de um conjunto. Então eu vou fazer o seguinte, seja A um subconjunto de Rn. Dizemos que P pertencente a Rn é um ponto de acumulação de A se para todo epsilon maior que zero existe um P0 pertencente a A, tal que P0 pertence à bola de centro P e raio epsilon. Isso aqui para todo epsilon maior que zero. O que eu quero dizer aqui? Eu vou trocar epsilon por delta, só porque a gente vai ficar delta mais na frente. Vou colocar delta aqui. Vamos tentar entender o que significa essa escrita. O que eu quero dizer por ponto de acumulação? Vou pegar um conjunto aqui, um conjunto A, tá? E o espaço aqui fora é o Rn. Esse Rn aqui eu estou representando parecido uma coisa com R3, mas não é R3, é um Rn aí, tá? Aí eu vou pegar aqui um ponto P. Tá bom? Quero pegar um ponto P. Esse ponto P, observa que eu peguei o ponto P no Rn. Eu não peguei o ponto P em A. Eu peguei no Rn. Tá bom? Porque ele pode estar no A ou ele pode não estar no A. Tá? Eu desenhei o P bem aqui, mas não significa que esse P está no A. Tá? Vamos pensar na reta, em termos de intervalos abertos. Se você pensar no intervalo aberto de 0 a 1, o 1 está no intervalo? Está no intervalo 1? Não. Mas você concorda que é como se você estivesse desenhando em cima ali da borda ali do intervalo, mas não tem borda ou intervalo. Entendeu? É isso que eu quero que você pense aqui. Que esse ponto eu coloquei aqui, mas ele não necessariamente pertence ao conjunto A. Beleza? O que eu quero chamar por ponto de acumulação? Eu quero chamar o seguinte, que se eu considero esse ponto P como o centro de uma bola e pego um raio, vou pegar um raio delta maior que zero, vou pegar um raio aqui, tá? Com esse tamanho de raio aqui, raio delta. Então, quando eu fizer a interseção dessa bola com o conjunto A, sempre eu vou achar um ponto que eu estou chamando aqui esse ponto de P0, tá? Eu estou achando um ponto P0, que esse ponto P0, ele faz parte da bola, ele está dentro da bola, e também ele está dentro do ponto A. Deu para entender? Tá? É isso que eu estou fazendo. Agora,
qual é a dinâmica desse delta? É que não importa o tamanho desse delta. Tá? Se eu pegar um delta menor ainda, vou pegar um delta agora mais aqui. Tá? Se eu pegar esse delta um pouco menor, vai existir um outro P0 aqui. Esse outro P0, ele está dentro do conjunto A e ele está dentro da bola. Tá? Aí você diz, e se você pegar um delta menor ainda? Então pronto, você vai lá e pega um delta menor ainda. Eu já não vou pontilhar, senão vai ficar ruim de desenhar. Vou pegar uma bola, então a bola vai ser menor ainda. E eu consigo encontrar um outro ponto P que ele está dentro do conjunto e está dentro da bola. Então, por mais que eu diminua essa bola, posso diminuir o quanto que eu quiser, sempre tem um ponto que faz parte do conjunto, que está dentro da bola. Em outras palavras, o que está acontecendo? Observa, eu estou pegando uma sequência de pontos que eles estão se aproximando de quem? Essa sequência de pontos é uma sequência de pontos que ela está onde? Ela está no conjunto A e eles estão se aproximando de quem? Do conjunto, do ponto P. Deu para entender? Quantos pontos você acha que eu consigo pegar? Infinitos pontos. Então, se eu consigo pegar uma sequência de pontos de A que estão convergindo para o ponto P, ou seja, tem infinitos pontos convergindo para uma sequência de pontos que está convergindo para um ponto, então esse ponto é chamado de ponto de acumulação. Tá? Em alguns lugares você pode chamar de ponto atrator, ou ponto acumulador, alguma coisa do tipo. Tá? Isso sempre depende do autor, mas aqui a gente vai chamar de ponto de acumulação. Ficou claro isso? Tá? O que eu quero dizer é que esse conjunto ele não tem pontos isolados. Os pontos que eu estou pegando não são pontos isolados. Vamos pensar numa coisa bem conhecida de vocês. Reta real. Na reta real existe um conjunto que todos vocês dominam bem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, que é um conjunto dos números naturais. Tá? Se eu olho só para o conjunto dos números naturais e eu pego esse cara como sendo o centro dessa bola e digo, eu quero um raio, eu quero o raio 0,1. Então, uma bola em R, a gente já sabe que é um intervalo aberto. Certo? Então, eu pego uma bola aqui. Dentro dessa bola, te pergunto, existe algum número natural que não seja o 4? Não existe. Deu para entender? Então, o conjunto dos números naturais, ele é formado de pontos isolados. Todos os pontos do conjunto dos números naturais são pontos isolados. Já na reta real, se eu olho para a reta real, vamos pensar. Se eu pego o 4 como centro da bola e qualquer raio que eu pegue, tem número real dentro desse intervalo aí? Sempre tem número real. Então quer dizer que todo ponto na reta é um ponto de acumulação. Ficou claro? Tá? Só que aqui eu estou falando em Rn. A única diferença é essa. Estou indo para Rn. Tá? Então, o que nós trabalhamos lá em cálculo 1, nós não falamos desse termo ponto de acumulação, mas no fundo é um ponto de acumulação. Porque eu pegar x tendendo a P, nada mais é do que pegar uma sequência de pontos que se aproxima do P. Então quer dizer que esse P é um ponto de acumulação. Só que a gente não falava isso lá. Aqui a gente vai falar. Tudo bem aqui? Tá? Então vamos pensar mais ainda. Vamos tentar trazer agora o conceito para cá. Então, vamos pensar assim. Sejam f uma função que sai de A, esse A está no Rn e vai para a reta. Tá? Quero uma função, tá bom? E considere P pertencente ao Rn um ponto de acumulação
do conjunto A. Do conjunto A, que é subconjunto de Rn. O que eu quero dizer com um ponto de acumulação é que eu consigo uma sequência de pontos que está no conjunto A, que se aproxima tanto quanto eu queira do ponto P. Beleza? Queremos entender o que significa limite de... Aí, como é que eu vou chamar? Os pontos de Rn. Eu vou chamar de x, os pontos de Rn, tá bom? Vou chamar de x porque as coordenadas eu vou chamar de x1, x2, x3, tá? Então, vou chamar de x. Queremos entender o que significa x tendendo a P da f de x. Onde esse x é um cara que está no Rn. Tá bom? Então, ele é x1, x2, xn. Tá? É isso aqui. Eu quero entender o que isso aqui significa. Tá? Vamos tentar estabelecer o que isso significa. Isso lá significa exatamente o seguinte. Dado epsilon maior que zero, existe delta maior que zero. Ou seja, significa exatamente tudo que a gente já sabe. Tá? Não tem diferença substancial. A única diferença agora vai ser em notação. Vamos pensar. Isso aqui é para cálculo 1. Tá? Isso aqui, x menos p dentro de módulo, isso aqui é a distância na reta. Como se calcula a distância entre dois pontos na reta? Você pega um número, subtrai do outro, só que essa subtração pode ser que dê um valor negativo. Certo? Para você garantir que você tenha a distância, você tira o módulo disso. Tudo bem? Então, esses dois caras aqui, eles estão na reta. Então, isso aqui é, de fato, o módulo. Tá? Só que para Rn, x tendendo a P, x é um cara de Rn, P é um cara de Rn. Como eu calculo a distância de x para P? É a norma da diferença das entradas. Então aqui o que vai aparecer não é módulo. Aqui o que vai aparecer vai ser a norma. Deu para entender? Outra coisa, então isso aqui eu estou em Rn, então tem que ser norma aqui. Tá? Quando isso aqui implicar essa coisa, vamos tentar pensar. A função, ela assume valores onde? Na reta. Então, os f de x aqui são números reais. Tá? Então, se teus f de x são números reais, então significa que esse cara vai ser um valor real. Esse cara, se existir, vai ser um número real. Então, essa diferença aqui vai ser diferença de números reais. Então, aqui o que tu vais usar? Vai ser módulo. Ficou claro? Então, aqui você mantém módulo, só que aqui tem que ser norma. Porque é o espaço que você está. Tudo bem? Tá? Então, dado epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que... Se eu vou escrever assim, ó, a distância de... Chamei de x, né? A distância de x para p, isso tem que ser maior que zero, porque não necessariamente o x precisa chegar no p, não necessariamente o p precisa estar no domínio, tá? Isso aqui seja menor do que delta, isso implicar que a distância da f de x para o L, isso aqui ser menor do que epsilon. Certo? É isso que a gente tinha no cálculo 1. Agora vamos adequar a linguagem de cálculo 2. O que é a distância no cálculo 2? A distância no cálculo 2 é norma. Tá? Então isso aqui é equivalente a norma de x menos p
isso ser maior do que zero e isso ser menor do que delta, isso implicar, aqui eu estou na reta, porque esse cara é um valor real e esse cara também é um valor real. Isso implicar que o módulo de f de x menos L ser menor do que epsilon. Isso é que é o limite aqui em cálculo 2. Ficou claro? Tudo bem? Tá claro mesmo? Tá? Beleza. Então, isso aqui a gente define como sendo limite para a gente. Nota que é um limite em Rn. Tá? Em Rn. Tá? Então, agora vamos começar a pensar em propriedades, né? Se essa é a definição de limite, então o que você acha que vai ter? Limite da soma vai ser a soma dos limites. E a demonstração é idêntica à demonstração de cálculo 1. É só você adequar a notação. Tá? Limite do produto é o produto dos limites. Limite do quociente é o quociente dos limites, desde que a função que vai ficar aí embaixo não pode ser zero. Tá bom? Aí o limite da composta, se tiver tudo lá adequado, que a função de fora seja contínua, você pode entrar com o limite dentro da função que vai ficar dentro da outra função. Você pode fazer todas essas coisas, tá bom? Limite de uma função vezes uma constante, também você tira a constante e calcula o limite. Todas essas coisas funcionam. A gente não vai fazer as demonstrações aqui, que são as mesmas de cálculo 1, é só adaptação de notação, tá? Então tudo funciona. O que não funciona é um negócio bem legal. Mas bem legal mesmo. Porque quando você estava em cálculo 1, você estava no paraíso. E agora você vai para um paraíso mais lindo ainda. Tá? E deixa eu pegar os exemplos. Porque esse paraíso ele é belíssimo. É quando a gente se depara com a realidade. Vamos para o exemplo 1. Exemplo 1. Limite. E aqui eu vou pegar exemplos todos de funções que saem de R2 para reta. Eu não vou nem querer complicar, vou ficar só de R2 para reta. Só para vocês já perceberem a riqueza da coisa que é aqui. xy indo para 0, 0, da seguinte função. X² menos y² dividido por x² mais y². Eu quero saber como calcular esse limite. Tá bom? É isso que eu quero saber. Vamos pensar. O ponto 0, 0, ele faz parte do domínio dessa função? Sim ou não? Não faz parte do domínio dessa função. Quem é o domínio dessa função? Aí tu não pode me decepcionar. Porque a questão número 2 da tua prova é exiba o domínio da função abaixo. E como nós estamos em um mês natalino, né? Então, eu fiquei assim, nada melhor do que começar a antecipar presentes para as pessoas irem se adaptando ao clima, né? Então, a questão 2, eu coloquei 2 funções. Aí eu fiquei assim, poxa, deixa eles escolherem o que eles querem. Então tá lá 2 funções e você escolhe qual você resolve. Aí vocês, essa função, você faz o domínio dessa? Não, mamãe mandou. Aí você escolhe qual você quer, tá? Então você escolhe a função que você quer descobrir o domínio dela. E a infância, né? Você faz o desenho desse domínio. Você vai desenhar. O domínio é assim, ó. Você faz o desenho bonitinho e entrega. Então, essa é a sua questão 2 da prova. Tá? Então, me diz, qual é o domínio dessa função? Todos os reais menos a origem. Tá? Todos os reais menos a origem. Então, se essa for a função f... Então, o domínio da função f, ela é o quê? É todo R2 menos a origem. Se cai um problema desse na tua prova, para eu pedir o domínio, tu não pode escrever só isso. Porque está escrito lá no comando para fazer um desenho, eu quero ver tua arte. Mostra o teu valor. Né? Aí o que tu tens que fazer? Tu tem que colocar o plano cartesiano. Né?
tu vai fazer uma bolinha bem aqui, ó. Uma bolinha que todo mundo enxergue e tu vai pintar o resto. Tá bom? Pronto. Quando tu fizer isso, para a gente aumentar a média do curso, né? Tu vai ganhar 3 pontos. Mas isso é presente demais, né? Então tá aí. Você já vai saber o domínio, tu faz o desenho. Tá aí. Agora eu te pergunto. Esse ponto é um ponto de acumulação dessa função? Do domínio dessa função? Vamos lembrar o que é ponto de acumulação? Tem que ser um cara que toda bola que eu pego, concentro nesse cara, quando eu fizer a interseção com o domínio, sempre tem gente do domínio lá dentro. Te pergunto, se eu pego bola aqui, concentro na origem, vou pegar essa bola aqui. Tem alguém do domínio aí dentro? Tem ou não? Tem, porque o domínio é todo menos a origem. Certo? Se eu diminuir essa bola aqui, tem gente aí dentro? Tem. Se eu diminuo mais ainda, tem ponto aí dentro? Tem. Então esse cara é ponto de acumulação. Então se ele é ponto de acumulação, então faz sentido eu fazer essa conta. Eu só posso fazer essa conta se esse ponto for um ponto de acumulação. Se ele não for ponto de acumulação, não faz sentido. Deu para entender? Tá? Então, beleza. Então, faz sentido eu calcular esse limite. Ótimo. Já sei que eu posso calcular esse limite. Aí eu vou lembrar do playground que eu estava, né? Que era lá no cálculo 1. Lá no cálculo 1 eu estava num processo de amadurecimento. E me apresentaram que o mundo matemático era isso aqui. Era reta. Né? Era reta. E quando eu queria o limite de x tendendo a p, aí eu dizia assim, gente, vai pela direita. Aí tu vê o que é que dá. Aí vai pela esquerda. Aí tu vê o que é que dá. Se você conseguir calcular pela direita, deu um número. Calculou pela esquerda, deu o mesmo número, bingo! O limite é esse número. E você estava no playground, tá? Agora você passou de fase, né? Você foi para um lugar que não fica mais só as crianças de 5 anos. Você já deu uma avançada, né? Você agora, para chegar nesse ponto, você não tem mais só direita e esquerda. Você tem um universo aqui ao seu redor. Né? Aí você pode pensar assim, então bora se aproximar assim. Deixa eu pegar um outro aqui. Bora se aproximar dessa forma aqui. Ó. Vamos fazer isso aqui. Vamos se aproximar aqui por cima desse eixo. E bora ver o que acontece. Né? Para eu me aproximar por cima desse eixo, o que eu estou fazendo com os pontos x, y que estão indo para 0, 0? Se eu estou em cima desse eixo, o que eu estou fazendo? Eu estou tornando o y o quê? 0. Deu para entender? Então eu peguei um caminho. Então, considere o caminho. O caminho vai ser o seguinte. T0. Esse caminho T0, ele está indo para 0, 0. Tá bom? Então eu estou me aproximando por aqui. Vamos ver o que acontece com esse cara. Então vamos lá. Limite de T0 indo para 0, 0 dessa função x² menos y², x² mais y². Vamos ver o que acontece. Olha, o y é 0. Vai dar 0, vai dar 0. O t é t, que ele está indo para 0. Né? Então, isso aqui vai resultar no limite lá do cálculo 1. Porque o y está indo embora, está ficando só em t o negócio. Então, aqui vai ficar t²
Embaixo vai ficar t ao quadrado. Sempre que em cima for igual a... né? Olha, fica o limite da constante. Que é 1. Aí tu já fica saltitando, né? Aí calma que tu não tá no playground. Olha, esse limite, ele deu 1 se você se aproximar por cima desse eixo. Tudo bem? E não importa se você está vindo por aqui ou por aqui. O caminho é o mesmo. Concorda? Tá? Vai dar 1 se você estiver se aproximando por cima do eixo. O limite dá 1. Tá? Aí você diz, será que o limite é 1? Você afirmava isso lá em cálculo 1, quando você calculava um limite lateral, você já dizia que esse era o valor do limite? Não, você tinha que fazer o quê? Tem que calcular o outro limite. Qual é o outro que você vai querer fazer aqui? Você vai querer vir aqui pelo eixo Y. E se eu viesse aqui por cima? E viesse também aqui por baixo? O que é que vai acontecer? Bem, vamos pegar esse caminho então. Quem é esse caminho aí? Quem é esse caminho? Considere qual caminho? 0t. O caminho 0t, ele também vai para 0, 0. Vamos ver o limite de 0t indo para 0, 0 de x quadrado menos y quadrado x quadrado mais y quadrado. O que esse caminho me faz? Ele já zera a coordenada x. Vai sobrar só y quadrado e y quadrado. Um negativo, o outro positivo. Como eu estou indo em t, isso aqui vai resultar um limite lá de cálculo 1. T indo para 0 de menos t quadrado sobre t quadrado. Ok? São simétricos. Vai dar menos 1. Esse limite deu diferente desse limite. Um deu 1, o outro deu menos 1. Qual é a conclusão que você chega? Qual é a conclusão? Não. Mas não é essa a conclusão que a gente quer. Que o limite não existe. Ok? A conclusão que a gente chega é que o limite não existe. Porque a gente conseguiu exibir caminhos que têm resultados distintos. Beleza? Vamos para mais exemplo. Vamos tentar construir uma ideia aqui. E depois, infelizmente, eu vou ter que tirar vocês do mundo de fadas, porque o negócio fica um pouco triste depois. Mas prometo que não vai ficar muito triste, tá? Ó, limite de x, y, indo para 0, 0, de x vezes y, x quadrado mais y quadrado. Esse limite. O que vocês fariam? Oi? Quer fazer a mesma coisa? Eu acho que a gente consegue fazer de cabeça a mesma coisa. Vamos pensar? Primeiro, qual é o domínio dessa função? Tu não escreve na tua prova que o domínio é todos os reais, porque tu vai perder esses 3 pontos. Porque não é todos os reais. Tu tem que escrever todo o R2. R2 não é os reais. Tá? R2 dimensão 2, os reais dimensão 1. É diferente. Então, é o R2 menos a origem. Beleza? Então, isso aqui está se aproximando da origem. A origem é ponto de acumulação? É, porque é a mesma situação. Exatamente a mesma situação. Então, é ponto de acumulação, faz sentido calcular esse limite. Beleza. Bem, a gente já tem 2 caminhos interessantes, né? Se eu for por cima dos eixos, eu já vi que me deram respostas interessantes. Vamos então por cima dos eixos. Tá? Então, indo por cima dos eixos, se eu pegar esse caminho que vai por cima do eixo x, ele é o caminho t0. Ele torna o y0.
Se eu tornar aqui o y zero, o que vai acontecer? O limite vai dar zero. Porque tem um produto aqui em cima. Embaixo não vai dar zero, vai ficar t quadrado. Tudo bem? Então, vamos só escrever aqui, se eu pegar esse caminho, t0, a resposta será zero. Vamos pegar o outro caminho, 0t. Qual é que vai ser a resposta? Vai dar zero, né? A resposta também será zero. E o que é que tu vai comentar daí em diante? Que existe o limite? Que não existe o limite? Que existe? Os limites laterais existem, são iguais? Não, tu não tem pergunta nenhuma, porque a gente não resolveu a tua resposta primeiro. Não, não pode. Eu vou te dar chance de fazer a pergunta. Porque assim, quem definiu o que é lateral em cálculo 2? Eu defini alguma coisa? Eu defini alguma coisa lateral? Vamos parar para pensar um pouquinho? Eu vou colocar um negócio aqui. Vou me aproximar com uma coisinha aqui. Vir por aqui também não é uma aproximação? É ou não uma aproximação? É uma aproximação. Vou fazer uma outra pergunta para vocês. Quem disse que eu tenho que me aproximar só por coisas retas? Me aproximar assim. Assim. Também não é uma aproximação? E são caminhos iguais? Não? Então, vamos sair agora do mundo de fantasias? Sabe aquela coisa do cálculo 1 que você diz assim, ó, aproxima pela direita, pela esquerda, deu certo, acabou. Meu filho, aprende uma coisa, você pode se aproximar por 1.750.200 caminhos. Se todos esses caminhos que você aproximou forem iguais, você não pode concluir absolutamente nada. Ok? Não importa. Essa é a quebra da ilusão que eu tinha para dar para vocês. Em cálculo 2, não é fácil calcular o limite. É mais fácil você provar que o limite não existe do que provar que ele existe. É terrível mostrar que ele existe. Os livros, eles pegam funções que são fáceis de mostrar que ele existe. A gente vai desenvolver algumas técnicas aqui para mostrar que alguns limites existem. Mas a maior parte dos limites que a gente vai encontrar são limites que não existem. Ok? É isso que eu tinha que falar para vocês. Infelizmente, tinha que acabar com esse sonho de vocês. Porque agora, vamos pegar um caminho aqui. Vamos pegar o caminho T. Esse caminho, T. Esse caminho, ele faz isso aqui, ó. Tá? Ele vem pela bissetriz aqui. Tá bom? Ele se aproxima da origem pela diagonal aqui. Tá? É também uma aproximação. Vamos ver o que acontece com esse caminho. Nesse caminho, o que você tem? Que o limite de t indo para 0, 0, de x quadrado mais y quadrado, isso dá o quê? O x é t, o y é t. Então aqui vai ficar t vezes t, que vai dar t ao quadrado. Então esse limite vai se limitar a uma coisa de cálculo 1. Aqui em cima vai ficar t ao quadrado. Embaixo vai ficar t ao quadrado com mais t quadrado, que dá o quê? 2t quadrado. E o t quadrado cancela com o t quadrado, vai ficar o limite de uma constante, que a constante é meio, a resposta deu meio. Beleza? Olha o que foi que nós fizemos. Eu peguei uma função
que quando eu me aproximo do ponto de acumulação pelo eixo X, deu 0. Quando eu me aproximo do ponto de acumulação pelo eixo Y, deu 0. Mas quando eu me aproximei pela diagonal, deu meio. Qual é a conclusão que eu chego? O limite não existe. Deu para entender? Então, quando é que eu provo que um limite não existe? O que eu preciso para provar que um limite não existe? Basta eu conseguir 2 caminhos que o resultado seja diferente. Se eu achar isso, acabou. Se tu estás fazendo conta, tu já achou 75 caminhos iguais, o que é que você tem que fazer? Que caminhos inúteis que eu peguei. Eles não servem para nada. Deu para entender? Então, ou você usa uma técnica para provar que esse limite existe, e se esse limite não existe, tu não vai conseguir aplicar técnica nenhuma, porque ele não existe. Você vai ter que descobrir quais são os caminhos que as imagens são distintas, para poder provar que esse limite não existe. Ficou claro? Tá? Então, esse que é a desilusão de limite em cálculo 2. E limite não é uma coisa simples, é uma coisa bem difícil. Agora sim, a sua pergunta. A sua pergunta agora. Certo. A direita, a esquerda. Não, mas tu não vais fazer isso mais aqui. Não, esse é o... Qual é o seu nome? Rodrigo. O Rodrigo está perguntando para a gente. Em cálculo 1, quando a gente fazia a aproximação pela direita, a gente colocava x tendendo a p mais zinho em cima. Ou x tendendo a p menos zinho em cima, que era para representar que está se aproximando pela direita ou pela esquerda. A nossa representação aqui não vai envolver esses sinais. A nossa representação aqui vai envolver os caminhos que você está percorrendo. Então você vai identificar o caminho que você está fazendo. Eu estou percorrendo esse caminho. Entendeu? Eu estou percorrendo esse caminho. Eu estou sempre identificando qual é o caminho que eu estou fazendo. Aqui, ó, nota, eu coloquei os caminhos ó, que estão sendo percorridos. Então, são os caminhos que substituem os sinais lá de cálculo 1. Tá bom? Ok? Ficou claro? Tá? Muito bem, muito bem, muito bem. Tá, esse aqui já foi. O limite da soma não vou provar para vocês, que é a mesma história. Tá, vamos fazer esse aqui. Deixa eu colocar um limite e vocês me dizem como fazer. Limite de xy indo para 0, 0, x mais y ao quadrado, x quadrado mais y quadrado. Vamos lá. Qual é o primeiro cuidado que você tem que ter quando vai calcular um limite? Primeiro ponto, qual é? Domínio. Você olha para o domínio da função. Qual é o domínio dessa função? É exatamente o mesmo domínio que a gente está trabalhando. Todas as funções aí. E o cara está indo para esse ponto que não está no domínio. Só que esse ponto é um ponto de acumulação. Então faz sentido calcular esse limite. Tá? Beleza, consigo fazer esse cálculo. Agora, o que tu tens que fazer? Qual é a técnica para tu tentar descobrir alguma coisa aí? Tu vai pegar caminhos. Agora vamos sempre pensar. Se eu vou procurar caminhos, então a minha intuição é que esse limite não exista. Ok? Se eu tenho a intuição que o limite existe, para de procurar caminhos. Porque tu vai ficar a vida toda procurando caminho e sempre vai dar a mesma coisa. Porque o limite existe, entendeu? Mas a quantidade de caminhos que você vai pegar nunca vai te gerar a conclusão de que esse limite exista. Tu vai ter que descobrir uma técnica de provar que esse limite exista. Vão ter técnicas. Lembra que lá em cálculo 1 a gente tinha uma técnica assim? Tinha a técnica do limite fundamental, lembra? Se você tem o seno,
seno de x sobre x, com x indo para zero. Era limite fundamental. Você tinha outra técnica lá, regra do sanduíche. Você não conseguia calcular o limite da função, mas você sabia uma função que estava por cima dela, uma função que estava por baixo. Essas duas funções, elas iam para o mesmo valor, então o limite da função que estava no meio também tem que ir para o mesmo valor. Outra técnica que tinha lá, se você tem um produto de funções, se uma das funções o limite vai para zero e a outra é uma função limitada, então esse limite do produto também tem que dar zero. A gente tinha todas essas técnicas lá. Aqui a gente vai apresentar algumas técnicas para vocês. Por enquanto ainda não apresentei. Então a primeira intuição que tu tens que ter agora é que esse limite não existe. Diga. Oi? L'Hopital. Tu queres aplicar L'Hopital aí. Qual é seu nome? Michael. O Michael quer aplicar L'Hopital aí. Eu estou curioso para saber, Michael, o que significa aplicar L'Hopital para você em cálculo 2? Não, eu quero ouvir. Diga, o que você está pensando? Tá, mas o L'Hopital lá de cálculo 1 que nós tínhamos, nós olhávamos assim. Se der zero em cima e se der zero embaixo, você deriva a função em cima e deriva a função embaixo. É isso que tu queres fazer aqui? Tá, se tu queres fazer aqui isso, como que você vai derivar esse cara aqui? Tá, derivada da soma, soma da derivada. Me dá, derivada desse. 2x, derivada desse. Mas por que 2y? A gente está agora em um próximo problema de um conteúdo que você quer antecipar que não dá para ser feito. Você quer tentar fazer a derivada em uma função de mais de uma variável. Só que derivar uma função de mais de uma variável, a primeira pergunta que tu tens que se fazer é: derivada significa taxa de variação, tá bom? Então, tu queres a taxa de variação. Aí a pergunta que tem que ser feita é a seguinte: taxa de variação referente a qual variável? Entendeu? Então, tu não podes derivar ao mesmo tempo em x e em y. O que a gente vai definir nas próximas aulas são derivadas parciais. Isso que vai ser a derivada aqui para cálculo 2, tá? Então, derivadas parciais é, em um momento você deriva em relação a x, em um outro momento você deriva em relação a y. Entendeu? Então, não dá para você derivar isso aqui. Entendeste? Porque você teria que usar derivadas parciais. E como é que é a definição de L'Hopital usando derivadas parciais? Entendeu? Então, esse que seria o problema aí. Então, não pode L'Hopital. Tá? Outra ideia. O que a gente vai fazer? O que foi que a gente apresentou nos exemplos anteriores? A gente apresentou o quê? Os caminhos, não foi? Então, vamos pegar os caminhos. Então, qual é a ideia que você tem que ter? Pega sempre os caminhos clássicos, de cara. Se você quer que um limite não exista, tua suspeita é essa, o limite não existe. Pega os caminhos clássicos, que são os mais fáceis. Pega aquele que está em cima do eixo x, porque aí você já elimina uma das variáveis, já elimina o y. Pega em cima do eixo y, que você já elimina uma das variáveis, elimina o eixo x, elimina a variável x. Se não deu certo, pega uma diagonal ali, para ver se funciona. Entendeu? Se não deu certo, aí você vai ter que ter uma criatividade melhor para pegar um outro tipo de caminho. Tem limites que não funcionam com nenhum desses, tá? Tem uns caminhos bem interessantes para você usar. Então, vamos lá. Se a gente pegar o caminho t0, eu estou fazendo y0. Olha, se o y é 0, vai ficar x quadrado, vai ficar t quadrado, cancela, vai dar 1. Certo? Vamos pegar o outro caminho, 0t. Estou fazendo x0. Vai dar 0, 0. Esse aqui vai dar t quadrado, esse vai dar t quadrado, cancela, vai dar 1. Então, indo pelos eixos, sempre dá 1. Vamos tentar sair dos eixos. Então, vai pelas diagonais. Vai pela diagonal TT. A gente só pensou nessa diagonal, né? A gente poderia ter pensado também na diagonal, na outra diagonal, que é a outra bissetriz. Você pode fazer isso também, tá?
Vamos pela outra diagonal. Pela diagonal TT. Esse cara é T, esse cara é T. Então aqui vai dar 2T. Tudo bem? 2T ao quadrado vai dar 4T quadrado. Certo? Aqui vai ficar T quadrado, aqui vai ficar T quadrado. T quadrado com T quadrado vai dar 2T quadrado. Em cima está 4T quadrado. Quando você cancelar vai dar 2. Opa, resultado diferente. Limite não existe. Entenderam? Quando você começa a estudar cálculo, é isso que você faz. Você já começa a abrir mão de algumas contas. Sério, eu consegui fazer isso quando eu cheguei em cálculo 4 só. Quando eu cheguei em cálculo 4, eu pegava o Guidorize e de fato eu ficava sentado na biblioteca, olhando para o Guidorize. Essa função. Isso. Ah, dá tanto, tá. Aí eu ia lá para trás, bateu a resposta, bateu. Próxima. Isso, dá isso, tá. E aí lá atrás, bateu a resposta. Aí a agonia era quando eu não batia a resposta. Depois eu descobria que o Guidorize estava errado. Às vezes eu descobria que era eu que estava errado. Isso que dá raiva dos livros, porque os livros eles não são 100% corretos. Tá? E quando você está certo é terrível, porque a nossa autoconfiança é terrível, né? Quando você olha, você está estudando. Errou uma questão, na verdade você não errou, você estava certo. Mas você confia tanto no livro que você diz assim, o livro deve estar certo, eu errei alguma coisa, eu não estou conseguindo fazer, eu não sei mais nada de cálculo. Eu vou mudar de curso, eu vou fazer qualquer outra coisa, só não vou fazer mais esse curso. Eu odeio cálculo. Calma, você está certo, você pode estar certo, consulta outra pessoa. Tá? Às vezes é o livro que está errado. Tá bom? Muito bem, então, tudo bem aqui, limites? Ficou claro? Ótimo, então vamos agora para um conceito bem mais bonito. E esse conceito está na sua prova. O nome desse conceito é continuidade. Só me confirma quantos minutos eu tenho, por favor. $15 minutos, tá. Obrigado. Continuidade. Então eu vou pegar uma função bem bonita. Mas bem bonita mesmo. A função ela faz o seguinte. Suponha que a função ela faz o seguinte. Ela dá zero. Ela dá zero se x² mais y² forem maiores ou iguais que 1. E ela dá 2 se x² mais y² for menor que 1. Imagina que vem uma função desse tipo na sua prova. Tá? Olhando para essa função, como é o gráfico dela? Diz, como é o gráfico dessa função? Olha para cá que você sabe. Olha, te concentra. Como é o gráfico dessa função? Suponha que eu não tivesse isso aqui, que só fosse assim, ó, f de xy igual a 0. Só fosse isso. Se eu te digo assim, ó, uma função de duas variáveis, f de xy igual a 0, como é o gráfico disso? Não. Não. Vou mudar, vou tirar o 0. Vocês não gostam do 0, né? f de xy igual a 1. É só isso. f de xy igual a 1. Como é o gráfico? É a função constante. Como é o gráfico? É o que isso? Não. Estou falando da f de xy igual a 1. O que é isso? É o quê? É o quê? É um plano. É um plano. Você olha para os eixos coordenados. Isso aqui. Tá? Aqui x, aqui y, aqui z. Você olha para isso. A imagem de todo ponto x, y aqui sempre dá 1. Tá bom? Então, o que é que vai ser o gráfico? O gráfico vai ser esse plano aqui, ó. Opa, assim não. Consegue enxergar? Vai ser esse plano que passa por aqui pelo 1, ó, na altura 1. Um plano que corta certinho o z, 1. Tá bom? Esse que é o gráfico de f de xy igual a 1. Diga.
Nota que isso aqui está em R2. Eu estou fazendo as funções, elas estão fazendo assim. Ela está saindo de A, que está no R2, e está chegando em R. E o que eu chamei de gráfico? Eu chamei de gráfico para os pontos. O ponto que eu pego daqui, P, mais a imagem desse ponto, F de P. Tu tens que enxergar esse P como um cara de R2. Ok? Porque ele está no R2. E esse cara como um cara de R. Então quer dizer que isso aqui é um cara que ele tem 2 entradas daqui e uma entrada daqui. Então ele tem 3 entradas. Se ele tem 3 entradas, ele está no R3. Entendeu? Quando eu pedir para você desenhar o domínio, esse domínio está no R2. Quando eu pedir para você desenhar o gráfico, esse gráfico está no R3. Entendeu? O domínio está aqui embaixo, no XY, e o gráfico está aqui em cima. Tá bom? Ou embaixo, dependendo do sinal da função. Tá bom? Beleza? Então, se fosse f de xy igual a 1, então isso aqui, o gráfico, é um plano que passa na altura 1. Tá? Já que a gente já sabe isso, vamos pensar agora. Se fosse f de xy igual a 0, só 0, não tem mais nada descrito aqui. F de xy igual a 0. Como é o gráfico? É um plano. É o plano xy. É o plano xy, a altura é 0. É o plano todo. Beleza? Mas a minha função não é isso. A minha função é o seguinte. Ela é 0 se os pontos tiverem essa condição. E ela é 2 se os pontos tiverem essa condição. O que significa, então, como é o gráfico disso? Já consegue imaginar o gráfico agora? Alguém já enxergou o gráfico? Vamos pegar aqui. Olha, aqui no chão, no XY, está o domínio, certo? Observa que está atrelado sempre a uma circunferência. Tá bom? O que é isso aqui? X² mais Y² mais igual que 1. O que é isso? É tudo que está fora da circunferência. Então eu vou desenhar aqui a circunferência. Tá aí a circunferência de raio 1, tá? Eu te pergunto, o que está fora aqui, os pontos aqui de fora, qual é a imagem deles? Ó? Os pontos de fora, a imagem deles é 0. Então o gráfico dessa função é isso aqui, ó, essa região aqui. É o chão mesmo. Tá bom? Esse que é o gráfico, tá? Tudo bem? É o chão mesmo. Mas é só o que está fora. Incluindo a linha aqui, ó. A imagem desses pontos aqui também é 0, tá? Vamos continuar. E se for dentro da circunferência, qual é a imagem? A imagem é 2. Então, se eu pego esse ponto aqui, quem é a imagem dele? Está lá em cima. Tudo bem? Então, eu vou desenhar essa circunferência aqui em cima. A imagem é isso aqui, ó. Essa região aqui, ó, todinha. Tá? É um disco aqui, ó. Então, o gráfico dessa função é um disco aqui em cima e mais o plano furado aqui embaixo. Esse que é o gráfico dessa função. Tá? Eu te pergunto, vamos supor que eu estou caminhando sobre o gráfico da função. Lá em cálculo 1, nós tínhamos assim. A função não era contínua se ela tivesse salto. Lembra? Ou se ela tivesse buracos. Né? Um buraco aqui, aí depois ela continua. Tá? Então isso aqui a gente dizia que as funções não eram contínuas. Tá? No desenho do cálculo 2, a pergunta é, eu consigo caminhar por cima desse gráfico? Sem fazer salto? Imagina que eu quero fazer uma passagem assim. Eu consigo caminhando, 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 caminhando. Quando eu chego bem aqui, para onde que vai o gráfico?
vai lá para cima. Deu para entender? Então deu um salto. E se o caminho fosse esse aqui? Eu venho caminhando, 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 caminhando. Quando chega bem aqui, eu tenho que dar um salto lá para cima. Deu para entender? Então, onde é que estão os pontos que essa função não é contínua? Oi? Eu te pergunto, ela é contínua aqui fora? Sim ou não? Sim. Ela é contínua aqui nessa região? Sim ou não? Onde é que ela não é contínua? Na circunferência. Nos pontos da circunferência. Nesses pontos aqui, ó. Nesses pontos do domínio aqui. Nesses pontos, se eu for para fora da circunferência, eu estou no plano. Se eu for para dentro da região da circunferência, eu vou lá para cima. Deu para entender? Aí se eu peço para você, escreva para mim ou faça um desenho dos pontos onde a função não é contínua. Bem, esses pontos são pontos do domínio. Então é só a circunferência. Esses pontos são os pontos onde a função não é contínua. Ficou claro? Tá? Vou dar um outro exemplo aqui. Suponha que a minha função, ela é... Vou supor assim, que ela é 1 se o y for maior ou igual que 0. E ela é 3 se o y for menor que 0. Suponha que a minha função é isso. Vamos ver se vocês conseguem imaginar esse gráfico. Olha, esse aqui é o eixo x, esse aqui é o eixo y, esse aqui é o eixo z, certo? Tá bom? Olha, o eixo y ele continua para cá, não continua? Vamos pensar. Vamos pensar. Daqui para lá, o y não é positivo? Então, você consegue imaginar que dá para eu cortar exatamente aqui, no plano zx? O plano zx, ele corta o espaço do R3 em dois semi-espaços. Um espaço em que o y é positivo e um espaço que o y, lá para dentro, um espaço que o y é negativo. Tudo bem? No espaço que o y é positivo, quanto é a imagem da função? 1. Então, no espaço que o y é positivo, eu estou aqui na altura 1. Então eu gero um plano aqui. Imagina um plano aqui. É esse plano aqui. Na altura 1. Tá bom? Altura 1. Agora, no espaço que o y é negativo, é um plano de altura 3. O plano está bem aqui em cima. Só que tem que ser pontilhado esse plano aqui, porque é simplesmente menor. Consegue imaginar o gráfico? Então, é um plano aqui, é como se fosse degraus de escada. Tudo bem? Aqui é um plano na altura 1 e aqui é um plano na altura 3. Te pergunto, isso aqui não pegou todo o R2? Olhando para o domínio? Agora, ó, se eu estou aqui no chão, numa região aqui do R2, essa região aqui, não é onde o y é positivo? Nessa região, a função é contínua? Sim ou não? Sim, porque o gráfico não tem saltos aqui, ele está em cima desse plano. Agora, nessa região bem aqui, ó, nessa região aqui, eu saí de y positivo para y negativo. Quando eu migrar aqui, eu vou estar passando pelo eixo x. Quando eu fizer isso, eu saio do y positivo para o y negativo. Então o gráfico vai percorrer em cima desse plano. Quando chegar nessa linha, ele vai dar um salto para cá, para o outro degrau. Ficou claro? Então, essa função ela não é contínua onde? Ela não é contínua em y igual a 0. Ou você pode dizer em cima do eixo x. Em cima do eixo x ela não é contínua. Então, se eu peço para você, desenha
a região onde essa função não é contínua. Ela não é contínua no eixo x. Só desenhar o plano cartesiano e destacar. Aqui nesse eixo x ela não é contínua. Ficou claro? Nesse caso aqui, só você desenhar. Desenhe o plano cartesiano. Em cima dessa circunferência ela não é contínua. Não é para tu pintar a circunferência. Porque a gente sabe que dentro da circunferência, a imagem dessa região é contínua. Fora da circunferência, a gente sabe que dá esse plano furado aqui. Então é contínuo. Tudo bem? Ficou claro? Tá? Então, são essas ideias que eu quero que vocês consigam enxergar. Agora, em termos técnicos, a continuidade, como é que ela funciona? Em termos técnicos, ela é o seguinte: limite de x tendendo para p de f de x tem que dar quanto para ela ser contínua? Vai! Cálculo 1 você sabe. Quando estiver acabando, me avisa, por favor. Falta um? Tá. Em termos técnicos, quando é que a função é contínua? Quando o limite existir e o que mais? Eu posso colocar L aqui? É L? Não é L. Quem é? É quê? F de P. Então o limite tem que ser f de p. Isso que é ser uma função contínua, lembra? Uma função é contínua se o limite existe e esse limite for o valor da função no ponto. Essa que é a definição de ser contínua. Tudo bem? Então é aquela mesma escrita do cálculo 1, a única diferença é que ao invés de você escrever aquele L lá, você vai escrever f de p. Então quer dizer que esse ponto de acumulação agora, ele tem que ser obrigatoriamente um ponto do domínio da função. Tudo bem? Não pode ser um ponto que está na borda do conjunto. Aí tem que estar dentro do conjunto. Beleza? Se não for o ponto de acumulação do domínio, então não faz sentido falar em função contínua. Porque ela não está definida no ponto. Tá bom? É só um limite. Tá? Então a gente fecha por aqui. A outra questão que eu esqueci de falar para vocês é comprimento de uma curva. Também eu te dou duas curvas e você escolhe uma. E calcula o comprimento da curva da função, tá bom? Bom descanso, pessoal, bons estudos. Tchau, tchau.